Meus queridos irmãos, a paz do Altíssimo, e na continuação da coleção de vídeos acerca de um livro que o David Wilkinson, um grande pastor que já partiu para o Senhor, este pastor, o nosso Pai Celestial deu a ele em 1973 uma visão do que é que ia acontecer no fim dos tempos. E tudo está acontecendo segundo a previsão que o nosso Pai Celestial deu a ele. O nome do livro é A Visão, é um livro que foi escrito em mais de 30 idiomas, e então, com a ajuda do Altíssimo, estou lendo este livro a vocês. Isto é o número 11, eu espero que você esteja vendo sempre a seguir, e desde já quero agradecer se você está se inscrevendo nos meus canais, que o Altíssimo te abençoe. Eu nem vou orar porque este capítulo 6 do livro é a mensagem de Deus aos desprevenidos e vai talvez levar para 3 vídeos, porque há muito a dizer. O nome, portanto, é Mensagem de Deus para os desprevenidos. Aqui vai então. Estamos a ponto de sair da era aquática para entrar em uma era que a Bíblia descreve como o dia das dores. Jesus mesmo nos preveniu acerca de uma grande tribulação que vem sobre a terra, tal qual como nunca antes se tem apresentado em toda a história. As predições de Jesus. Que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e ouvireis de guerras, que se levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em diferentes lugares. Tudo isso será somente o princípio das dores. A maldade haverá de multiplicar-se, e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo, e então verá o fim. Isso encontra-se em Mateus 24, de 4 a 14. Portanto, vamos então ao ponto número 2 deste parágrafo, ou deste capítulo, que chama-se Mensagem de Deus aos Desprevenidos, e então virá uma tribulação. Um dicionário define a palavra tribulação como angústia, aflição e sofrimento. E esta grande tribulação será um tempo de incríveis sofrimentos e crises. Deus, por meio do seu Santo Espírito, está chamando a humanidade para que se prepare para o final de todas as coisas. Ele está permitindo que a natureza açoite esta terra com uma crise atrás da outra, como uma advertência de que se aproxima o dia da ira e do juízo de Deus. Podemos crer nas profecias de Jesus? Em uma era de grande aumento de conhecimento e de grandes realizações científicas, podemos realmente aceitar a ideia de um mundo em completo caos? As profecias da Bíblia hão de se formar literalmente, e são 3 perguntas, aliás, já vai fazer mais algumas perguntas. Haverá uma guerra mundial final na qual estão envolvidas todas as nações, segundo o que descreve a palavra de Deus? Haverá fomes, pestes, terremotos, inundações e outras sérias mudanças de tempo ainda piores, segundo o que descreve claramente a Bíblia? Ponto número 3. Guerra e terrorismo. Guerra e terrorismo. Veremos guerras, atos de terrorismo e violência por todas as partes. Será produzido um colapso de todas as normas e leis morais. Um colapso de todas as normas e leis morais. Vai haver um colapso, quer dizer, vai acabar. Assim como uma depressão de alcance mundial acompanhada de uma inflação e uma economia arruinada, vai haver um breve período de frágil paz sobre a terra, quando em todas as partes os homens estiverem suspirando e clamando por um retorno à tranquilidade, e este tempo uma frágil paz haverá de anteceder o iminente juízo predito na Bíblia. Podemos de fato crer no que diz a Bíblia quando afirma que os homens dirão um dia: sobreviveremos a todas essas crises? Teremos paz e prosperidade? Os homens vão fazer esta pergunta a si mesmo. E então, repentinamente, o mundo será arrastado em uma destrutiva guerra mundial. Afinal, virá realmente um Armagedon? Ponto número 4. Mais de 2 bilhões de mortos. A mente humana hesita e se espanta diante das profecias bíblicas, caso estas ocorram literalmente. Se crermos na interpretação literal da Bíblia, virá uma guerra mundial final e uma tribulação em que serão mortas
mais de 2 bilhões de pessoas. As causas destas mortes são a guerra, a fome, as pestes, os terremotos, as inundações, as graves mudanças climáticas em todo o mundo. A Bíblia prediz claramente que os homens zombarão das profecias e predições como as que eu estou escrevendo aqui nesta visão. Ponto número 4. Portanto, mais uma vez, no ponto número 5, a predição de Noé foi ignorada. As pessoas na época de Noé não creram que ia vir um dilúvio de juízo sobre a terra. Passavam o seu tempo em orgias, rindo do profeta louco que estava pregando uma visão. A Bíblia diz que eles não entenderam até que veio o dilúvio e consumia todos. Jesus disse que igualmente em seguida as pessoas, homens e mulheres, continuariam no pecado sexual, na rebelião, na violência, na imoralidade até ao fim dos tempos. E que essas pessoas não aceitariam visões nem profecias acerca de nenhuma sentença ou juízo. Meus queridos irmãos, mas é isso exatamente que está acontecendo hoje. Aqui no meu canal é uma atalaia, quer dizer, estou gritando para que vocês ouçam o que vai vir. Mas há muitas pessoas que não gostam dessas coisas, dizem que, irmão Lúcio, o teu canal é só desgraça. O Apocalipse é só desgraça, meus irmãos. E estamos no Apocalipse, no tempo do Apocalipse. Continuando. Contudo, apesar de todo o escárnio e ridicularização que este tipo de mensagem recebe de muitos intelectuais e dirigentes eclesiásticos, hoje a maior parte dos jovens estão interessados nas profecias apocalípticas. Hoje em dia não são somente os cristãos os que estão esperando um fim do mundo, como a Bíblia prediz. Até a revista Time tratou recentemente este tema de uma forma séria. Na atualidade, há muitos cientistas e pensadores intelectuais, behavioristas, quer dizer, pessoas com behavior, estudiosos do comportamento humano, isso é o que isto quer dizer, e especialistas que também advertem que a história do mundo poderá provavelmente acabar de maneira catastrófica em um futuro próximo. Alguns dirão que a mensagem desta visão é uma tentativa fanática para assustar os não convertidos. Outros os criticarão por toda a ira e juízo que estou pregando. Muitas vezes os homens optam por ver somente um lado de Deus, aquele lado de amor, de misericórdia, mas Deus tem outro lado também, a sua personalidade. Mesmo uma rápida verificação da palavra de Deus provará facilmente o que Paulo, o apóstolo, disse. Ele disse em 2 Coríntios 5:11: conhecendo, pois, o temor do Senhor, persuadimos aos homens. Ponto número 6. O mundo fora de controle. Se vocês creem que a minha visão é temerosa, quer dizer, para pôr medo, se vocês creem que a minha visão é temerosa e excessivamente exagerada, deixe-me apresentar-lhe uma clara cronologia do que a Bíblia prediz que virá. A Bíblia prediz com clareza que o mundo ficará aparentemente fora de controle, que as cidades se tornarão incontroláveis, que os países serão ingovernáveis, as pessoas começarão a recusar a Deus completamente, os homens se tornarão gananciosos. Desculpa que não era isso que eu ia pôr, era isto aqui. Os homens se tornarão gananciosos, materialistas, haverá rebeldes, a mensagem que eu queria pôr, desordeiros que se aproveitarão de diferentes instituições em meio desta crise às pessoas e se divertirão e alegrarão de toda a forma perversa e inimaginável. Milhares de cristãos apostatarão e começarão a trair os seus amigos. Serão exaltados, vaidosos, cheios de orgulho, proferirão as diversões ao invés de darem culto a Deus. Se tornarão mais amantes dos prazeres do que de Deus. Desaparecerão os tempos normais e aparecerá o viciado em drogas, a prostituta, o homossexual, o ladrão, os valentões pertencentes às gangues das ruas. Apesar de um aumento da ciência, a natureza humana se tornará escrava da imoralidade, da violência e da rebelião. A Bíblia prediz uma época de terrorismo total e de violência, e uma imoralidade de incríveis proporções rodeará os cristãos e afligirá a sua alma quase até à morte. E nós sabemos que agora, especialmente na Síria, eles estão passando
esta tal aflição até à morte. Satanás tentará desacreditar e destruir a obra do Espírito Santo. Nações inteiras seguirão filosofias ímpias de rebelião e de cultos religiosos falsos. O mundo está encaminhando-se para se colocar em uma posição de ilegalidade e de indiferença que somente poderão ser unidos por um superditador que afirme ser possuidor de poderes sobrenaturais. Alguém que vai aparecer, ele não é um ditador, ele é um superditador que afirme ser possuidor de poderes naturais. E ultimamente as igrejas hoje em dia estão cheias de pessoas que fazem tantos milagres. Essas pessoas que fazem tantos milagres, que curam tantos doentes, não puderam sair à rua para curar as pessoas do coronavírus. Ponto número 7. Israel chegará a ser invencível. Israel. Nós vamos ter muitas surpresas com Israel. Meus queridos irmãos, eu quero vos dizer que temos que ter muito cuidado da maneira que a palavra do Senhor fala em Israel. Porque não é bem o que está ali. No entanto, vamos então ver o que é que este homem diz. A Bíblia prediz que nos últimos dias a nação de Israel ressurgirá depois de quase 1000 anos. Os judeus que têm andado errantes sobre a face da terra, sendo oprimidos, perseguidos e sendo mortos pelo inimigo de Deus, retornarão à Palestina e recuperarão a sua pátria. Não sei se você viu aquele vídeo que eu pus de um ex-maçom. Antes do vídeo eu pus um trecho de um filme que se chama Omen, e neste filme diz que os judeus voltarão a Sião. É exatamente o que está dizendo aqui. Retornarão à Palestina e recuperarão sua pátria. No cumprimento específico das profecias bíblicas, a nação de Israel nasceu em maio de 1948 e começou a florescer como uma rosa no deserto, exatamente como estava predito na Bíblia. A Bíblia também predisse que uma hoste de inimigos subiria contra Israel, tentaria saquear a terra, mas que todos os inimigos seriam derrotados, com os seus corações consumindo-se dentro deles. A Bíblia sugere que o judeu porá em fuga a mais de 1000 inimigos e que 10 farão fugir a 10.000. Israel é invencível porque está fluindo no curso da profecia divina. Eu vou parar aqui, meus irmãos, não por causa do vídeo, mas eu vou parar aqui. Quero dizer aos irmãos que esse pastor, certas partes, ele fala daquilo que Deus lhe deu. E também ele fala da sua, agora o que ele está falando aí, é da sua opinião. Eu quero dizer aos irmãos que Israel não é o que a gente pensamos que é. E que aqueles judeus que estão lá não são os verdadeiros judeus. Mas isso fica um tema para outro vídeo mais à frente. Não há na terra nenhuma nação suficientemente poderosa para destruir Israel e somente no tempo assinalado por Deus, Israel pisará um inimigo nas ruas de Jerusalém. Alguns Estados Unidos do mundo é o ponto número 8. A Bíblia prediz o nascimento do mercado comum europeu. A Associação Econômica Europeia iniciou sua conferência de 6 países através da assinatura do Tratado de Roma em 1957. Quando se firmou este tratado, muitos estudiosos da Bíblia se perguntaram se isso era o cumprimento da profecia da Bíblia acerca do surgimento do antigo Império Romano. Esta profecia afirma que nos últimos dias surgirão 10 nações, as quais proporcionarão a base do poder para o anticristo. Desde o Tratado de 1957 se tem adicionado outros 4 países, criando um total de 10. Atualmente estão sendo feitos diálogos com relação a ampliar a comunidade Estados Unidos da Europa. Convém lembrar, meus irmãos, que isto foi em 1973. Muita coisa mudou de lá para cá. Os Estados Unidos do mundo estão somente à distância de uma depressão mundial, um colapso do sistema monetário, que está falando do colapso da economia, poderia conduzir à instauração de um governo mundial encabeçado por um ditador mundial. O primeiro-ministro da Bélgica disse essas palavras recentemente, em 1973, ele disse assim: o método dos comitês internacionais tem falhado. O que necessitamos é de uma pessoa que tenha uma experiência do mais alto grau,
uma grande autoridade, uma ampla influência e uma grande energia, já que seja um civil ou um militar, não importa de que nacionalidade seja, que abrevie todos os processos, elimine todas as comissões, desperte todas as pessoas e alavanque todos os governos para a ação, que venha em breve. Isto ele disse, portanto, perto de 1973. A anarquia e a confusão gerais podem preparar-se a este mundo para o anticristo ditador. Aqui, infelizmente, eu penso que estamos quase a ver. Ditador que venha em nome da paz para pôr fim ao desespero e à ilegalidade que estarão abundantes. Portanto, o anticristo superstar. Quando se limpa o mistério e os fantasmas que são colocados acerca das revelações dos profetas de Deus, vê-se claramente a predição de um anticristo superstar, que virá e se levantará nos últimos dias desafiando a Deus e perseguindo os verdadeiros crentes. Virá em nome da paz, da lei, da ordem e conseguirá mudar os sistemas legais e judiciais. Será desmascarado como um fraudulento filho de Satanás. A Bíblia prediz que o seu regime de terror durará curta duração, mas será totalmente devastador. Esse falso ditador que se passará por um anjo de luz enganará todo o mundo. Considerem os poderes atribuídos hoje em dia ao presidente dos Estados Unidos. Eu quero fazer uma pausa e dizer que ele estava-se a referir a 1973, mas é claro que nós sabemos que a América sempre comandou, desmanchou e fez muita coisa mal ao mundo inteiro. E pode muito bem estar falando do presidente atual. Mas ele disse assim: considere os poderes atribuídos hoje em dia aos presidentes dos Estados Unidos. O homem que ocupa altos postos estão tratando de mergulhar-se em poderes sem precedentes. À luz de recentes acontecimentos, não se torna muito difícil de compreender as profecias bíblicas acerca deste anticristo que se sentará como Deus num trono, exigindo adoração e respeito das pessoas por todas as partes. Ponto número 10. A última guerra mundial. Na Bíblia nos é dito especificamente que nos últimos dias o anticristo e as nações irão se unir em uma guerra definitiva em Israel. Esta será a guerra de todas as guerras. Essa guerra será causada, sem um mínimo de dúvida, por uma crise mundial de energia. Isso mesmo, uma guerra pelo petróleo e a energia, e talvez também pelas substâncias químicas que existem no Mar Morto. Com estas substâncias químicas se fazem explosivos e devido à fome do alcance mundial se necessita deste material para produzir fertilizantes. Estima-se que o valor destas substâncias químicas seja de $1 bilhão. Quantas guerras neste mundo não foram travadas por menos? Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1939 a 1944, mais de 54 milhões de pessoas foram mortas e muitos milhões foram feridos, mutilados pela destruição. Nos primeiros anos da presente década tivemos o Vietnã, Biafra, Bangladesh. Nossa geração tem conhecido o horror de mais de 65 milhões de mortes e 100 milhões de baixas. Mas a Bíblia prediz uma última guerra mundial no Armagedon, que desafia o entendimento, quer dizer, vai além do nosso entendimento. A Bíblia fala de que os céus irão incendiar e os mesmos elementos serão fundidos com um calor ardente. E especificamente a Bíblia diz isso, 2 de Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão da noite, na qual os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos arderão, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. As armas de hoje, portanto as armas nucleares e essas outras coisas todas que a gente sabe que o mundo infelizmente tem, as armas de hoje, como todos sabemos, são capazes de produzir com toda a certeza o tipo de destruição que a Bíblia descreve, como o holocausto precedente dos céus que destruirá a terça parte de toda a vegetação da terra. Israel e os países que o rodeiam têm-se convertido em arsenais de armas, grandes reservas de napalm, canhões, bombas, projéteis e até armas biológicas. A humanidade tem armazenado atualmente a força destrutiva necessária para matar
tudo o ser vivente que existe na face da Terra. Isto foi, irmãos, em 1973. Eles dizem que somente uma bomba, não sei qual é o país que tem agora, não me lembro, mas somente aquela bomba é capaz de destruir a Terra 10 vezes. Não sei porque é que eles querem isso, eles tocam nisso, a Terra é destruída e a pessoa que fez a bomba e que está tocando no botão também vai morrer. É isso, meus irmãos, as pessoas não pensam nisso. A Bíblia prediz que durante este grande tempo de tribulação e de juízo, as forças satânicas matarão com um exército de 200 milhões de soldados 1/3 da população mundial. Atualmente isto significa que cerca de 2 bilhões de pessoas seriam mortas. Não se pode imaginar o horror disto. Até agora, a nossa pior guerra mundial, a segunda, requereu 54 milhões de mortes. Esta última guerra matará 37 vezes mais pessoas. É tão horripilante que se torna difícil sequer pensar nela. Ponto número 11. Ponto número 11 é nada mais, nada menos do que a adoração de demónios. A Bíblia profetiza que, apesar de que o mundo cambaleará na borda da guerra e devastação, a humanidade se voltará à adoração de demônios, de espíritos satânicos, de ídolos feitos de metal, de pedra, de madeira. O aumento das práticas do ocultismo que estamos presenciando agora está predito claramente na Bíblia, como um sinal dos últimos tempos. Na atualidade, muitos jovens oferecem culto a Satanás e adoram os deuses da tecnologia e da ciência. Os deuses da tecnologia, meus irmãos, em 1973 não havia telefones, não havia nada dessas coisas. Os irmãos estão compreendendo. Eu disse ainda há bem pouco tempo que o telefone para muitas pessoas é um deus. Os jovens, alguns não podem passar seu telefone, seu computador, seu um jogo. É uma coisa séria o que está acontecendo. E ele então diz, na atualidade, isto é 1973, muitos jovens oferecem culto a Satanás e adoram os deuses da tecnologia e da ciência. Somente um mundo possesso de demônios seria capaz de deixar de lado todo o terror e horror da morte de 1/3 da humanidade causada pela guerra para recair na rebelião e na imoralidade. O ponto número 12. Acontecimentos estranhos e incomuns. Eu vou por aqui esta assim. A Bíblia prediz que a aparição de sinais incomuns e estranhos nos céus e na terra. Os profetas do Antigo Testamento os chamam de ais, acontecimentos que causarão dor e sofrimento. Isso descreve as terríveis fomes e pestes guardadas para nós, quase imediatamente à porta. A fome tem se tornado o maior homicídio do mundo. Em Biafra e Bangladesh, a mesma tem levado sofrimento e a morte incontáveis milhares de pessoas. Na Índia, há a explosão demográfica. As colheitas falham, enquanto que milhões de pessoas morrem de fome a cada dia. Atualmente, milhões de pessoas vivem por todo o mundo ao redor de favelas imundas, sem alimentos, nem água, nem teto decente. Milhões vivem hoje em dia agarrando-se avidamente da esperança, tratando de conservar somente mais um dia vivos. Até o nosso país civilizado e desenvolvido, as pestes estão chegando a ser muito reais. Agora, meus queridos irmãos, o ponto número 13. Enfermidades mortais, ratos e abelhas que matam. Jesus disse que nestes dias de tribulação, homens desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Lucas 21, 26. Na América, a enfermidade número 1 já é o colapso cardíaco. As autoridades médicas dizem que as enfermidades venéreas já não é simplesmente uma epidemia. A mesma é uma incontrolável pandemia de proporções aterradoras. Os cientistas notificam a existência de novas cepas de germes, de vírus, de parasitas que são resistentes aos venenos e aos produtos químicos, ameaçando interromper o equilíbrio da natureza. Super ratos. Você pensa que isso é mentira? Eu vi as notícias ali e é verdade. Vejam só o tamanho destes ratos. Aliás, há várias pessoas que tiraram algumas fotos aqui. Olha aqui este, olha. Ratos gigantes matam e comem 2 bebés idosos na África do Sul. Portanto, meus irmãos, vamos ver aqui. Diz assim. Os cientistas notificam a existência de novas cepas, como eu já disse, ameaçando o equilíbrio da natureza. Super ratos imunes ao veneno infestam hoje as provisões de cereais e transmitem terríveis enfermidades aos seres humanos.
Na América do Sul têm sido criadas diversas abelhas assassinas. Nós também já vimos isso não foi há muito tempo. Eu penso que isto ainda não é o que ele está falando aí. Isto que está aqui e aquele rato ainda não é o que está escrito neste livro. Eu penso que ainda vai vir maior, mas... Portanto, aqui diz assim... na América do Sul têm sido criadas e desenvolvidas, presta atenção, irmãos, criadas, estas abelhas foram criadas e desenvolvidas, abelhas assassinas que ameaçam invadir este país. A sua picada é quase sempre mortal. Condições atmosféricas incomuns, com verão chuvoso e úmido, têm causado pragas de mosquitos. Em algumas zonas, essas pragas têm sido suficientemente sérias para fazer com que o gado fuja e para produzir enfermidades em todos os outros seres vivos. No Texas e em partes do Novo México, milhares de cabeças de gado morreram de frio. Amontoaram-se em altas pilhas. Estes gados mortos mergulharam em querosene e os queimaram. Na África, milhares de gado têm morrido devido à falta de chuva e às condições de fome. Eles tornaram-se problemas sempre crescentes. Escassez de alimentos. Ai, mas isso tem sido falado tanto aqui no meu canal, meu Deus. Meu pai, vejam só. Escassez de alimentos. Vamos ver o que é que o Senhor mostrou a ele. Outra evidência da ameaça da fome é o aumento da população mundial e a diminuição de recursos e provisões de alimentos no mundo. Eu acho que ele está-se a referir a isso quando houver as catástrofes, que já não houver comida, porque agora, graças a Deus, ainda tem bastante comida para as pessoas. A quebra de safras, por isso é que eu estou falando aqui, a quebra de safras, as pragas de parasitas, as enfermidades causarão terror em todo o mundo e em um futuro não muito distante. Na Bíblia são preditas graves escassez de alimento e de energia. Esta crise já existe em muitas partes do mundo, como o crescimento da população mundial sobrepõe o aumento da produção de alimento e a situação piorará. Não há melhoria, nem sequer em expectativa. 7 pragas finais. A Bíblia descreve no livro de Apocalipse que 7 pragas terríveis, finais, virão à Terra. Pragas que são piores do que todas as demais combinadas. Como o vídeo já está um pouco grande, eu vou deixar isto para a segunda parte. Não percam a segunda parte para a honra e glória do Altíssimo. Que o Altíssimo vos abençoe e fiquem na paz do Criador dos céus e da terra.